Há muito tempo atrás, a humanidade foi para dentro das muralhas, e lá dentro as memórias deles foram apagadas. Com essas memórias apagadas, eles acreditavam que os titãs tinham vindo de algum lugar, era um mal do próprio mundo, e que a humanidade que sobreviveu no planeta existia apenas dentro daquelas muralhas. Sair delas era igual perder a própria vida. Existia o terror dos titãs lá fora, e eles não tinham nenhum tipo de tecnologia ou equipamentos para poder combatê-los. Os gigantes eram praticamente imortais e eram extremamente duros. Mas a humanidade, em todos os lugares que ela está, mesmo que seja apertada dentro das muralhas, tem a capacidade de se adaptar e sobreviver. E essa adaptação gerou gênios das invenções, pessoas que pensaram em soluções para conseguir sair de dentro das muralhas. É claro que as pessoas que não queriam que a humanidade descobrisse sobre o mundo lá fora criaram várias leis que impedissem com que as pessoas descobrissem qualquer coisa. Por exemplo, voar na Ilha Parades é uma coisa completamente proibida. Se você fizer um protótipo de um balão ou for um inventor que fizer um protótipo de um avião ou qualquer coisa que levite, você será eliminado, sem perguntas e sem poder se explicar. É um crime contra o próprio rei. Cavar buracos muito profundos também é proibido na Ilha Parades. Ou seja, os meios de descobrir que a pessoa vivia dentro de uma ilha foram cortados. Mas também foi permitido explorações para fora da muralha. Essas explorações, na visão de quem está indo explorar, é para descobrir a verdade sobre o mundo e fazer algum processo na humanidade sobre os titãs. Mas na visão do rei que permitiu isso, era mais um controle de população. Afinal, essas pessoas que sairiam a cavalo e encontrariam titãs, com certeza seriam devoradas. Assim, eles faziam um controle de superlotação dentro das muralhas, para que as pessoas, por mais que continuassem se reproduzindo ali, fossem lentamente reduzidas com as expedições da tropa de exploração. E a tropa de exploração foi criada há muitos anos atrás, praticamente ao mesmo tempo que a humanidade foi lá para dentro. Sendo assim, eles viram que precisariam de alguma invenção, algum tipo de equipamento que fosse tático o suficiente para enfrentar os titãs. Mas isso não seria fácil em um mundo rudimentar como o que eles viviam. Então um dia nasceu um verdadeiro gênio, um inventor, um homem que seria responsável por eliminar o primeiro titã. Logicamente, ele ganhou muita fama, e ele derrotou esse titã usando o primeiro protótipo do equipamento de manobra 3D, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque ele vai explodir a sua mente. Deixe o seu like no vídeo e para receber novos vídeos você precisa ativar o sino com todas as notificações. O nome do gênio que decidiu criar o primeiro equipamento de manobra era Anhero, e ele viveu há mais de 50 anos atrás. Anhero desenvolveu um dispositivo muito parecido com um rapel. Ele tinha a capacidade de subir e descer, e ele era fabricado com um material muito resistente, chamado de bambu de ferro. Veja que os dados que eu estou usando aqui nesse vídeo não estão na obra principal, e sim em uma obra complementar que é oficial. Essa obra se chama Before the Fall, Attack on Titan antes da queda. Aqui no canal, inclusive, eu fiz um resumo com uma história completa. Já que não tem animação, só tem o mangá, você pode ver toda a história clicando no link aí no card, porque eu vou deixar o vídeo aí em cima. E também vou deixar na descrição. Aí você engatilha ele na sequência depois de terminar de ver esse aqui. Esse dispositivo de sobe e desce foi criado na intenção de se pendurar na muralha e ficar mais ou menos na altura do titã para conseguir feri-lo. É claro que era um equipamento muito rudimentar. A ideia, apesar de ser boa, era muito complicada de ser usada. E caso alguma coisa acontecesse e a pessoa caísse lá de cima, as chances dela se recuperar seriam zero. Então esse homem colocou mais algumas funções no equipamento, mas ele não era forte o suficiente para lutar com titãs. A tropa de exploração fez alguns contatos com titãs puros, e eles descobriram que as lâminas normais, feitas de metal normal, não conseguiam cortar a pele dos titãs. Isso porque a pele dos titãs era extremamente dura e eles precisariam de algo mais resistente para cortá-las. Foi aí que ele teve a ideia de explorar uma misteriosa floresta, uma floresta que se chama Bambu de Ferro. Bambus extremamente raros que só existem na Ilha Parades, que conseguem sugar os minerais do solo e se tornarem árvores extremamente resistentes, muito mais resistentes que o aço.
Elas são leves e maleáveis. Mas elas são leves comparadas com o próprio metal, porque as primeiras espadas que eles desenvolveram para a tropa de exploração eram extremamente pesadas, tanto que os guerreiros que as empunhavam precisavam ser extremamente fortes. E elas foram um sucesso, elas realmente conseguiam cortar a pele dos titãs. Pouquíssimas pessoas conseguiam usá-las e era necessário muito treinamento para isso. Uma dessas pessoas habilidosas era o próprio Anhero. E usando o seu equipamento de manobra, junto com a sua espada de bambu de ferro, ele conseguiu acertar um titã na nuca e o derrotou. O titã desapareceu e foi a primeira vez que a humanidade de dentro das muralhas viu aquilo acontecendo. Um titã que para eles era algo praticamente indestrutível havia sido derrotado. O governo, que sempre foi contra que a humanidade descobrisse qualquer coisa fora das muralhas, foi totalmente contra a ideia de continuarem desenvolvendo esse dispositivo. E Anhero se tornou um homem frustrado. Ele acabou abandonando a sua pesquisa e foi viver em uma cidade subterrânea, onde ele vivia em uma cabana, em uma vida simples, e vários anos se passaram. Ele já estava idoso e já tinha perdido até partes da sua visão, mas ele foi visitado por uma doce menina da família Inocêncio, chamada Charuru. Charuru pediu para que ele novamente se envolvesse na pesquisa e desenvolvimento do equipamento de manobras. Dessa vez, eles tinham pessoas que estavam dispostas a treinar e eles também tinham ideias para aumentar a mobilidade do dispositivo. Algumas pessoas, se aproveitando da invenção dele, já tinham criado algumas funcionalidades para o dispositivo, como por exemplo, usar o gás para retrair os cabos, ou seja, o cabo poderia ser lançado e ele voltaria com o poder do gás. Até hoje, nos equipamentos de manobra 3D, eles gastam uma pequena quantidade de gás para recolher os cabos. E a Ilha Parades é muito rica nesse gás, e é necessário um compartimento especial para guardar esse gás, que são cilindros também feitos de bambu de ferro. Então o Charuru deu algumas ideias para o dispositivo de manobra 3D. Na verdade, a partir de agora ele seria 3D, porque ele iria para frente, para trás e a capacidade de ir para os lados. Nas primeiras ideias, o gancho de posicionamento seria lançado pelas mãos, estilo Homem-Aranha. O problema é que se fossem dois ganchos, o usuário não conseguiria lutar com a espada, já que as suas mãos estariam ocupadas com os ganchos. Então eles precisavam resolver esse problema. Outro ponto eram criar lâminas mais finas, capazes de ser eficazes, porém mais leves. E acontece que as lâminas mais finas quebravam com uma facilidade maior. Eles foram fazendo testes até chegar a umas lâminas descartáveis que eram possíveis de ser usadas algumas vezes e depois precisavam ser substituídas. Graças à sua fina espessura, elas eram extremamente leves. Logo, a pessoa poderia levar várias lâminas e ir substituindo durante o combate. Essas inclusive são as lâminas usadas até hoje. Só que usar apenas bambu de ferro deixava com que as lâminas ficassem muito quebradiças. Isso porque a dureza dele é algo inacreditável. Apesar de serem flexíveis, o bambu de ferro puro não era tão eficiente. Então eles conseguiram misturar a liga do bambu de ferro com metais ultra resistentes, criando assim um novo composto que era muito mais resistente, maleável e leve. E as lâminas estavam finalizadas. Agora só faltava criar um jeito de fazer o dispositivo ser 3D. Os nobres e a realeza estavam fazendo perseguições contra o equipamento e contra todas as pessoas que estavam envolvidas na sua produção. Então eles pressionaram que eles mostrassem algum resultado em pouco tempo. Logo, eles teriam um curto espaço de tempo para provar que aquilo realmente tinha alguma eficácia e serviria para alguma coisa. Caso contrário, eles seriam obrigados a abandonar a pesquisa. E como todos eles estavam envolvidos, eles queriam muito desenvolver o equipamento e fazer com que ele fosse o instrumento de batalhas para que a humanidade conquistasse o mundo fora das muralhas. A determinação de todos eles juntos fizeram com que nascesse o equipamento de manobra 3D. Surgiu então a ideia de fazer os ganchos serem lançados pela cintura e não pelas mãos. Quando os ganchos saem pela cintura, é possível mirar com o quadril o lugar aonde você quer lançar os seus ganchos. Mas aí surgiu mais um problema. Onde ficaria o gatilho que dispararia os ganchos? Afinal, eles estariam com as mãos ocupadas com as lâminas. A última e revolucionária ideia foi colocar dispositivos de troca de lâminas. Esse dispositivo seria ligado
ao motor do equipamento de manobra 3D e ele enviaria o gatilho para lançar ou para retrair os ganchos. Sendo assim, a mão direita tem o gatilho do gancho direito que está no quadril e a mão esquerda tem o gatilho do gancho esquerdo que também está no quadril. Assim, basta mirar, apertar o gatilho com a mão e o gancho será disparado ou retraído. Também eram necessários cabos extremamente resistentes, não só para aguentar o peso da pessoa, mas para aguentar ela subindo a altas velocidades e até mesmo, quem sabe, confrontar os titãs. Esse fio precisaria ser extremamente resistente, caso eles precisassem enrolar ele em um titã. E eles não usaram nada mais, nada menos do que fios do bambu de ferro trançados. Esses fios mostraram uma dureza inacreditável, uma resistência muito fora do comum e praticamente invisíveis. Tão finos quanto uma linha de pesca, extremamente práticos e úteis, exatamente o que eles precisavam. A turbina dentro do motor do DMT é muito simples, é apenas movida ao gás, e os gatilhos nas mãos mandam impulsos de gás para dentro do motor, o que faz ele funcionar. Ou seja, apenas com os dedos das mãos você controla os ganchos e a emissão e proporção de gás, fazendo assim a complexa tarefa de voar pelos céus em movimentos 3D ficar mais simples. Mas o equipamento ficou muito complexo. Seu uso, mesmo tendo sido tão aprimorado, ainda é muito complexo. É necessário cerca de 3 anos de treinamento. Logicamente, algumas pessoas têm muito mais habilidade em usá-lo, mas pessoas normais geralmente levam um bom tempo para aprender. A técnica de uso de manobras 3D é complexa e às vezes muito difícil. Tirando isso, também existe o treinamento psicológico, já que eles vão ter que voar nessas manobras 3D em momentos de extrema pressão lutando contra titãs, o que não é nada fácil. Além de ter que controlar o equipamento de manobra 3D e lidar com a pressão, eles precisam acertar na nuca do titã, que é o seu único ponto fraco, assim o eliminando. É realmente muito difícil. Muitas pessoas desistem no meio do treinamento e não conseguem cumpri-lo. Alguns poucos dominam completamente o equipamento. Claro que os ganchos, assim como todo o equipamento de manobra 3D, precisaria de alto poder. Isso porque ele necessitaria perfurar estruturas sólidas, árvores e também peles de titã. Logo, os ganchos do equipamento de manobra são extremamente afiados e também são feitos da liga do aço ultra resistente, feito com partes do bambu de ferro. Depois que eles finalmente foram para a sua missão e conseguiram derrotar um titã com um membro da nobreza observando, o equipamento foi aprovado. E a cidade industrial começou a fabricar em larga escala equipamentos de manobra 3D para todos os soldados da tropa de exploração. Assim, eles poderiam explorar e não estariam à deriva apenas de ir a cavalos, e sim eles poderiam ter o equipamento para conseguir se locomover. Apesar do equipamento ser ótimo para locomoção, fora das muralhas ele não tinha muito uso. Afinal, a não ser que eles estivessem em uma floresta ou em um lugar com muitas coisas para se prender, eles jamais conseguiriam lutar contra os titãs em campo aberto, já que o equipamento na maioria das vezes precisa de alvos para você se prender e chegar até o titã. As pessoas mais habilidosas conseguem se prender unicamente no titã, ir até ele e conseguir derrotá-lo. Mas se o titã for muito pequeno, essa tarefa se torna extremamente difícil. Uma curiosidade é que o equipamento de manobra 3D se prende a todo o corpo do seu usuário, assim como aqueles cintos de segurança de alta complexibilidade. E dependendo do seu nível de habilidade, é possível andar por longas distâncias com o equipamento gastando pouco gás, assim como os Ackermans conseguiram fazer. Mikasa e principalmente Levi mostraram ser mestres no uso do equipamento de manobra 3D, necessitando de menos gás do que as pessoas que realmente precisam de bastante para se locomover. No uso desse equipamento, a habilidade é tudo, e nesse canal aqui, o seu like é tudo. Então deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. E se você gosta de explicações de Attack on Titan, tem um vídeo aqui no canal que mostra todos os detalhes da Ilha Parades por cima, olhando ela como se fosse um mapa. Lá todos os distritos são explicados, os locais que aconteceram as batalhas mais importantes e tudo mais. Então confere aí que eu vou deixar o vídeo logo aí na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.